Decreto número 3.555, de 8 de agosto de 2000. Aprova o regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns. O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 84, incisos 4 e inciso 6º, da Constituição e tendo em vista o disposto na medida provisória número 2.026-A3, de 28 de julho de 2000, decreta. Artigo 1º. Fica aprovado, na forma dos anexos 1º e 2 a este decreto, o regulamento para a modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime deste decreto, além dos órgãos da administração federal direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União. Artigo 2º. Compete ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão estabelecer normas e orientações complementares sobre a matéria regulada por este decreto. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Capítulo 1º. Regulamento da licitação na modalidade de pregão. Artigo 1º. Este regulamento estabelece normas e procedimentos relativos à licitação na modalidade de pregão, destinada à aquisição de bens e serviços comuns, no âmbito da União, qualquer que seja o valor estimado. Parágrafo único. Subordinam-se ao regime deste regulamento, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as entidades controladas direta e indiretamente pela União. Artigo 2º. Pregão é a modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão pública, por meio de propostas de preços escritas e lances verbais. Artigo 3º. Os contratos celebrados pela União, para aquisição de bens e serviços comuns, serão precedidos, prioritariamente, de licitação pública na modalidade de pregão, que se destina a garantir, por meio de disputa justa entre os interessados, a compra mais econômica, segura e eficiente. Parágrafo 1º. Dependerá de regulamentação específica a utilização de recursos eletrônicos ou de tecnologia da informação para a realização de licitação na modalidade de pregão. Parágrafo 2º. Consideram-se bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais praticadas no mercado. Parágrafo 3º. Os bens e serviços de informática e automação adquiridos nesta modalidade deverão observar o disposto no artigo 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, e a regulamentação específica. Parágrafo 4º. Para efeito de comprovação do requisito referido no parágrafo anterior, o produto deverá estar habilitado a usufruir do incentivo de isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados, IP, de que trata o artigo 4º da Lei nº 8.248, de 1991, nos termos da regulamentação estabelecida pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Parágrafo 5º. Alternativamente ao disposto no parágrafo 4º, o Ministério da Ciência e Tecnologia poderá reconhecer, mediante requerimento do fabricante, a conformidade do produto com o requisito referido no parágrafo 3º. Artigo 4º. A licitação na modalidade de pregão é juridicamente condicionada aos princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, bem assim aos princípios correlatos da celeridade, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, competitividade, justo preço, seletividade e comparação objetiva das propostas.
Parágrafo único. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da administração, a finalidade e a segurança da contratação. Artigo 5º. A licitação na modalidade de pregão não se aplica às contratações de obras e serviços de engenharia, bem como às locações imobiliárias e alienações em geral, que serão regidas pela legislação geral da administração. Artigo 6º. Todos quantos participem de licitação na modalidade de pregão têm direito público subjetivo à fiel observância do procedimento estabelecido neste regulamento, podendo qualquer interessado acompanhar o seu desenvolvimento, desde que não interfira de modo a perturbar ou impedir a realização dos trabalhos. Artigo 7º. A autoridade competente, designada de acordo com as atribuições previstas no regimento ou estatuto do órgão ou da entidade, cabe: Inciso 1º. Determinar a abertura de licitação. Inciso 2º. Designar o pregoeiro e os componentes da equipe de apoio. Inciso 3º. Decidir os recursos contra atos do pregoeiro, Inciso 4º. Homologar o resultado da licitação e promover a celebração do contrato. Parágrafo único. Somente poderá atuar como pregoeiro o servidor que tenha realizado capacitação específica para exercer a atribuição. Artigo 8º. A fase preparatória do pregão observará as seguintes regras. Inciso 1º. A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou a realização do fornecimento, devendo estar refletida no termo de referência. Inciso 2º. O termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar a avaliação do custo pela administração, diante de orçamento detalhado, considerando os preços praticados no mercado, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução do contrato. Inciso 3º. A autoridade competente ou, por delegação de competência, o ordenador de despesa ou, ainda, o agente encarregado da compra no âmbito da administração, deverá: Alínea A. Definir o objeto do certame e o seu valor estimado em planilhas, de forma clara, concisa e objetiva, de acordo com o termo de referência elaborado pelo requisitante, em conjunto com a área de compras, obedecidas as especificações praticadas no mercado. Alínea B. Justificar a necessidade da aquisição. Alínea C. Estabelecer os critérios de aceitação das propostas, as exigências de habilitação, as sanções administrativas aplicáveis por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos e das demais condições essenciais para o fornecimento. Alínea D. Designar, dentre os servidores do órgão ou da entidade promotora da licitação, o pregoeiro responsável pelos trabalhos do pregão e a sua equipe de apoio. Inciso 4º. Constarão dos autos a motivação de cada um dos atos especificados no inciso anterior e os indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem apoiados, bem como o orçamento estimativo e o cronograma físico-financeiro de desembolso, se for o caso, elaborados pela administração. Inciso 5º. Para julgamento, será adotado o critério de menor preço, observados os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e os parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e as demais condições definidas no edital. Artigo 9º. As atribuições do pregoeiro incluem: Inciso 1º. O credenciamento dos interessados. Inciso 2º. O recebimento dos envelopes das propostas de preços e da documentação de habilitação. Inciso 3º. A abertura dos envelopes das propostas de preços,
o seu exame e a classificação dos proponentes. Inciso 4. A condução dos procedimentos relativos aos lances e a escolha da proposta ou do lance de menor preço. Inciso 5. A adjudicação da proposta de menor preço. Inciso 6. A elaboração de ata. Inciso 7. A condução dos trabalhos da equipe de apoio. Inciso 8. O recebimento, o exame e a decisão sobre recursos, é. Inciso 9. O encaminhamento do processo devidamente instruído, após a adjudicação, à autoridade superior, visando a homologação e a contratação. Artigo 10. A equipe de apoio deverá ser integrada em sua maioria por servidores ocupantes de cargo efetivo ou emprego da administração, preferencialmente pertencentes ao quadro permanente do órgão ou da entidade promotora do pregão, para prestar a necessária assistência ao pregoeiro. Parágrafo único. No âmbito do Ministério da Defesa, as funções de pregoeiro e de membro da equipe de apoio poderão ser desempenhadas por militares. Artigo 11. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras. Inciso 1. A convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso em função dos seguintes limites. Alínea A. Para bens e serviços de valores estimados em até R$ 160 mil. Item 1. Diário Oficial da União, é. Item 2. Meio eletrônico, na internet. Alínea B. Para bens e serviços de valores estimados acima de R$ 160 mil até R$ 650 mil. Item 1. Diário Oficial da União. Item 2. Meio eletrônico, na internet, é. Item 3. Jornal de grande circulação local. Alínea C. Para bens e serviços de valores estimados superiores a R$ 650 mil. Item 1. Diário Oficial da União. Item 2. Meio eletrônico, na internet, é. Item 3. Jornal de grande circulação regional ou nacional. Alínea D. Em se tratando de órgão ou entidade integrante do Sistema de Serviços Gerais, SIS, a íntegra do edital deverá estar disponível em meio eletrônico, na internet, no site www.comprasnet.gov.br, independentemente do valor estimado. Inciso 2. Do edital e do aviso constarão definição precisa, suficiente e clara do objeto, bem como a indicação dos locais, dias e horários em que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital, e o local onde será realizada a sessão pública do pregão. Inciso 3. O edital fixará prazo não inferior a 8 dias úteis, contados da publicação do aviso, para os interessados prepararem suas propostas. Inciso 4. No dia, hora e local designados no edital, será realizada a sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação, devendo o interessado ou seu representante legal proceder ao respectivo credenciamento, comprovando, se for o caso, possuir os necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame. Inciso 5. Aberta a sessão, os interessados ou seus representantes legais entregarão ao pregoeiro, em envelopes separados, a proposta de preços e a documentação de habilitação. Inciso 6. O pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10%, relativamente à de menor preço.
Inciso 7º. Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 propostas escritas de preços nas condições definidas no inciso anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de 3, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. Inciso 8º. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes. Inciso 9º. O pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. Inciso 10. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas. Inciso 11. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. Inciso 12. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. Inciso 13. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias, com base no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, SCAF, ou nos dados cadastrais da administração, assegurado ou já cadastrado o direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria seção. Inciso 14. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. Inciso 15. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e ele adjudicado o objeto do certame. Inciso 16. Nas situações previstas nos incisos 11, 12 e inciso 15, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido o preço melhor. Inciso 17. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo os interessados juntar memoriais no prazo de 3 dias úteis. Inciso 18. O recurso contra a decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo. Inciso 19. O acolhimento de recurso importará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. Inciso 20. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará a adjudicação para determinar a contratação. Inciso 21. Como condição para a celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação. Inciso 22. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto nos incisos 15 e XVI deste artigo. Inciso 23. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar o contrato, injustificadamente, será aplicada a regra estabelecida no inciso 22. Inciso 24. O prazo de validade das propostas será de 60 dias, se outro não estiver fixado no edital.
Artigo 12. Até 2 dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. Parágrafo 1º. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 horas. Parágrafo 2º. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. Artigo 13. Para habilitação dos licitantes, será exigida, exclusivamente, a documentação prevista na legislação geral para a administração, relativa a: Inciso 1º. Habilitação jurídica. Inciso 2º. Qualificação técnica. Inciso 3º. Qualificação econômico-financeira. Inciso 4º. Regularidade fiscal, Inciso 5º. Cumprimento do disposto no inciso 33 do artigo 7º da Constituição e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999. Parágrafo único. A documentação exigida para atender ao disposto nos inciso 1º, 3 e 4 deste artigo deverá ser substituída pelo registro cadastral do CICAF, em se tratando de órgão ou entidade não abrangido pelo referido sistema, por certificado de registro cadastral que atenda aos requisitos previstos na legislação geral. Artigo 14. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 5 anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. Parágrafo único. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no CICAF, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais. Artigo 15. É vedada a exigência de: Inciso 1º. Garantia de proposta. Inciso 2º. Aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no certame, Inciso 3º. Pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que não serão superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e aos custos de utilização de recursos de tecnologia da informação, quando for o caso. Artigo 16. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras na licitação, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado. Parágrafo único. O licitante deverá ter procurador residente domiciliado no país, com poderes para receber citação, intimação e responder administrativa e judicialmente por seus atos, juntando os instrumentos de mandato com os documentos de habilitação. Artigo 17. Quando permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, serão observadas as seguintes normas. Inciso 1º. Deverá ser comprovada a existência de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, com indicação da empresa líder, que deverá atender às condições de liderança estipuladas no edital e será representante das consorciadas perante a União. Inciso 2º. Cada empresa consorciada deverá apresentar a documentação de habilitação exigida no ato convocatório. Inciso 3º. A capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da capacidade técnica das empresas consorciadas. Inciso 4º. Para fins de qualificação econômico e financeira,
Cada uma das empresas deverá atender aos índices contábeis definidos no edital, nas mesmas condições estipuladas no SICAF. Inciso 5º. As empresas consorciadas não poderão participar, na mesma licitação, de mais de um consórcio ou isoladamente. Inciso 6º. As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do consórcio nas fases de licitação e durante a vigência do contrato. Inciso 7º. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso I deste artigo. Parágrafo único. Antes da celebração do contrato, deverá ser promovida a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso I deste artigo. Artigo 18. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente e devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. Parágrafo 1º. A anulação do procedimento licitatório induz a do contrato. Parágrafo 2º. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato. Artigo 19. Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos orçamentários para pagamento dos encargos, dele decorrentes, no exercício financeiro em curso. Artigo 20. A União publicará, no Diário Oficial da União, o extrato dos contratos celebrados, no prazo de até 20 dias da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação e de seu número de referência. Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo sujeitará ao servidor responsável à sanção administrativa. Artigo 21. Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados ou juntados no respectivo processo, cada qual oportunamente, compreendendo, sem prejuízo de outros, o seguinte. Inciso 1º. Justificativo da contratação. Inciso 2º. Termo de referência, contendo descrição detalhada do objeto, orçamento estimativo de custos e cronograma físico-financeiro de desembolso, se for o caso. Inciso 3º. Planilhas de custo. Inciso 4º. Garantia de reserva orçamentária, com a indicação das respectivas rúbricas. Inciso 5º. Autorização de abertura da licitação. Inciso 6º. Designação do pregoeiro e equipe de apoio. Inciso 7º. Parecer jurídico. Inciso 8º. Edital e respectivos anexos, quando for o caso. Inciso 9º. Minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso. Inciso 10. Originais das propostas escritas, da documentação de habilitação analisada e dos documentos que a instruírem. Inciso 11. Ata da sessão do pregão, contendo, sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para habilitação e dos recursos interpostos. Inciso 12. Comprovantes da publicação do aviso do edital, do resultado da licitação, do extrato do contrato e dos demais atos relativos à publicidade do certame, conforme o caso. Artigo 22. Os casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
Capítulo 2. Revogado.